mostrado outra vez, porque anseio mais da tua glória, Pai. Eu quero ver teu rosto, eu quero ver tua face, quero viver o encontro, quero mais de ti. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Dê uma linda salva de palmas ao único que é digno de toda a glória pelos séculos dos séculos. Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, a senhora, ao Senhor que está conosco por intermédio do Facebook também. Eu não sei, né? Eu acho que alguns irmãos nossos hoje foram vencidos ou pelo frio ou pelo cansaço, ou então faltou um pouquinho de amor. Mas graças a Deus os irmãos conseguiram vir para cultuar. E tomara que os irmãos que não vieram, eles possam depois gastar um tempinho para ouvir a pregação de hoje. Porque é claro, a gente não está aqui hoje para completar uma campanha carnal, humana, para alcançar algo em troca, para colocar Deus na parede. A gente veio aqui simplesmente porque sabemos que sem Deus não somos nada. A gente veio aqui simplesmente para demonstrar a Deus o nosso amor a Ele, a importância dEle na nossa vida. Espero que no dia de ontem, segunda-feira, os irmãos, uma vez que não teve culto, também tenham tirado um momento para adorar a Deus, para ler a palavra, para orar, para viver a vida de igreja adequada na face dessa terra. Porque a igreja não é esse templo, a igreja somos nós. O apóstolo Paulo ainda vai dizer que vós sois santuários de Deus. Sois santuário de Deus. Por quê? Porque todos nós somos membros de um só corpo. E quando a gente se une para adorar, nós nos tornamos a habitação do Pai Celestial. Deus, Ele habita na nossa vida. Porém, é necessário a gente vigiar muito. É necessário a gente se perguntar todas as vezes: Pai, eu estou cultuando do jeito que te agrada? Eu estou vivendo uma vida para o teu desfrute? Eu estou no teu caminho? Eu estou no caminho certo? Bom, antes de a gente adorar a Deus, se assente um minutinho, abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 1. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 10. Vamos meditar nessa mensagem. E aí sim, depois de meditar nessa mensagem, vamos adorar a Deus de uma forma mais singela, mais sincera, de uma forma que agrada mais o Santo dos Santos, o nosso Senhor. Isaías capítulo 1, versículo 10. Isaías capítulo 1, versículo 10. Isaías capítulo 1, versículo 10. Vou me levantar e abrir a minha porta e esperar o meu amado chegar. Quando ele chegar, vou convidá-lo para entrar em minha casa. Isso é tudo que preciso, isso é tudo que mais quero. Estou desesperado. Todos encontraram?
presença. Amém. Ó, daqui a pouco nós entramos na mensagem que Deus quer nos entregar hoje. Só que, irmãos, esses versículos aqui, eles são muito didáticos. Eles nos ensinam muitas coisas. Antes de ler eles, eu quero lhe fazer uma pergunta. E eu quero que você participe dessa dinâmica comigo, desse exemplo. Pensa comigo. Se você for agora lá em Israel, eu tenho falado muito sobre isso. Em Israel, o judaísmo ainda é forte. A religião do país de Israel é o judaísmo. É o judaísmo. Eles ainda vivem crendo no Antigo Testamento. Inclusive eles têm lá o Alcorão, que é feito do Pentateuco, que está na nossa Bíblia Sagrada, dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Se você chegar lá e perguntar para um judeu, se quando ele está numa reunião na sinagoga, ele sente a presença de Deus, o que você acha que ele vai te responder? Que sim. Se você perguntar a ele, ô judeu, você tem a certeza que está adorando a Deus do jeito certo? O que ele vai te responder? Bom, guarda isso. Agora vamos vir aqui para o Brasil. Se você ir lá conversar com um católico, uma pessoa que é da religião do catolicismo, que vai à missa todo domingo, e você perguntar para aquela pessoa, quando você vai lá na missa, você sente a presença de Deus? O que a pessoa vai responder? Sim. Se você perguntar àquela pessoa, vem cá, você tem imagens em casa? A pessoa vai dizer, certamente que sim. Você se dobra para rezar diante das imagens? A pessoa provavelmente vai dizer que sim. Só se já está virando evangélico, né? Aí as imagens estão lá, já não tem força para se dobrar perante elas, porque está entendendo. Mas bom, vamos continuar. Você se dobra perante as imagens? Sim. E quando você se dobra perante as imagens, você sente a presença de Deus? Você sente Deus ouvindo as tuas orações? O que a pessoa vai responder? Sim. Só que você há de concordar comigo, se o judeu, ele sente a verdadeira presença de Deus, ou então um católico, que se dobra perante a imagem, sente a presença de Deus, a verdadeira, então é nós que estamos errados. Ou então, tanto o judeu como o católico, eles estão errados, porém são enganados pela própria mente e pela própria fé, que é canalizada, utilizada da forma errada. Isso é muito sério. Eu digo mais, se você ir falar com um crente dessas igrejas protestantes, evangélicas, que vivem mandando o povo colocar Deus na parede, ou fazer votos de toma lá da cá, e você perguntar se a pessoa sentiu a presença de Deus, ou se Deus tem abençoado a vida da pessoa, o que a pessoa vai dizer? Sim. Só que perante tudo que eu tenho pregado para os irmãos, e que está na Bíblia, não vem de mim, não é palavra da minha boca, é palavra da Bíblia, a gente vê que não está de acordo com o que Deus quer. Então o Deus que tem abençoado eles não é o Deus que a gente está buscando aqui nessa noite. O Deus que eles têm sentido a presença não é o Deus que eu tenho pregado para você. Alguma coisa está errada aí. E hoje eu quero ler esse texto contigo, porque esse texto vai trazer muita clareza para os irmãos. Sabe quando que Deus chamou o profeta Isaías? Quando Deus já estava por aqui com o povo de Israel. O povo de Israel, ele praticava guardar o sábado, sacrificar bezerros, ovelhas, touros, fazer as festas de lua nova, o juntamento solene das congregações. O povo de Israel era um povo de religião, um povo de atitude, um povo que quando o sacerdote falava tal dia vai ter a festa nova, o povo ia em peso.
O sacerdote falava: domingo traga um bode, ou então uma ovelha, ou um boi, para sacrificar pelos teus pecados. O povo levava. Era assim o povo na época de Isaías. Mas olha o que Deus ele disse. Primeiro vamos ler o texto. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias. Agora vai perguntar para o povo daquela época se eles sentiam a presença de Deus quando eles iam nas festas solenes, quando se juntavam as congregações. Te dou a certeza que eles diziam: claro, foi uma bênção. O sacerdote leu os mandamentos de Moisés, eu guardo o sábado todas as semanas. Isso era o que eles diziam. Mas olha o que Deus falava: quando vocês fazem isso, eu estou sofrendo, eu estou aborrecido. Se você perguntasse: vem cá, e você faz oferta para Deus? Os judeus: sim, como Deus mandou. Eu mato bezerros, eu mato ovelhas, eu mato touros, eu queimo incenso, eu sirvo a Deus do jeito que Ele quer. E olha o que Deus está dizendo: as suas ofertas para mim são abominações, eu abomino elas. Você não acha que hoje em dia, infelizmente, por Jesus Cristo, nosso Senhor, não ser o centro das igrejas, o reino dos céus não ser buscado em primeiro lugar no meio do povo católico, evangélico, Deus não está aborrecido da mesma forma? Não está triste do mesmo jeito? Essa situação aqui. Eu já apacentei o povo que hoje está conosco. Em outra época, campanha, tinha gente que não falhava. Hoje, culto de adoração para estudar a palavra falha. Porque falta espiritualidade, falta amor. E por isso Deus fica aborrecido, triste. Quem entende a mensagem? Não, pastor, mas o senhor está pregando isso porque tem menos pessoas. Não, eu preguei isso à tarde, tinha mais pessoas. À tarde tinha mais ou menos o número de pessoas que tem agora. Pessoas novas vindo e outras pessoas da roça que vieram. Não o povo que vem à noite. O povo que vem à noite, que não está aqui, não veio mesmo. Só que olha como a palavra já ensina, edifica. E ainda que a igreja tivesse cheia aqui, será que seria do jeito que agrada a Deus? O motivo das pessoas estarem aqui? Porque pode ter a certeza que tem muitas igrejas agora que estão assim. Mesmo com afastamento, com Covid, estão cheias de pessoas. Mas será que Deus está alegre com aquele povo? Sabe qual o problema desse povo aqui, de Isaías capítulo 1? É que eles já tinham aprendido a servir a Deus mecanicamente. Tudo que o sacerdote falava, eles obedeciam, mas não tinham nenhuma expressão fora daquilo. É mais ou menos assim, vou te dar um exemplo aqui bem direto ao ponto.
Se um homem teme a Deus e se santifica, sabe quem vai saber? A esposa dele. A esposa dele sabe se ele ama a Deus e santifica. Por quê? Porque conhece a sua intimidade. Sabe quem ele é longe dos outros. Da mesma forma, a mulher, muitas vezes, quem vai saber se a mulher tem vida com Deus é o marido. Por quê? Porque conhece a sua intimidade, sabe como é longe dos outros. E mais profundo do que conhecer essa intimidade de um marido e uma mulher, é Deus que sonda mentes. E como está a nossa mente, o nosso coração? Qual tem sido a nossa energia, a nossa força para servir a Deus? Esse povo aqui tinha reunião, esse povo ia correndo, vai ter a festa solene, o povo... Era dia de sinagoga, ou então de templo, que o templo existia na época, agora vai ser reconstruído, foi destruído no ano 70. Então quando tinha templo, é dia do sacrifício, o povo pegava lá o boi mais gordo, a ovelha mais gorda e para o templo. Só que quando saía do templo, continuava sendo a velha criatura. Será que você conhece pessoas assim hoje em dia? Que dentro da igreja é glória, é aleluia, mas saiu da igreja por qualquer coisinha, está falando palavrão, está xingando os outros, está discutindo, está pagando mal com mal, está satisfazendo o ventre com bebida, com cigarro, com drogas. Será que você conhece pessoas assim? Mas são as mesmas pessoas que quando estão participando da reunião, estão na igreja ou na missa, se você perguntar, está sentindo a presença de Deus? O que a pessoa vai te responder? Mas não está, só pensa, está se enganando. Esse povo aqui até contava milagre. Sabe por que eu tenho sacrifício hoje para sacrificar? Porque Deus proveu na minha vida. Mas olha o que Deus está dizendo: pelo que quando orais a mim, escondo de vós o rosto, porque as vossas mãos estão cheias. O que é esse sangue? O pecado, a iniquidade. Igreja, a salvação é de graça, mas Deus não te salvou para você ficar. Deus, Ele te salvou para Cristo Jesus ser formado dentro de você, para você representar o Senhor Jesus Cristo na face dessa terra, porque do contrário, ainda que Deus te salvou, mas Ele se aborrece com as suas atitudes. Quem entende isso? Aí eu lhe pergunto, a igreja que tem estado conosco hoje não tem que ouvir uns trem desse? Mas por que muitos não vão ouvir? Porque faltou força para vir na igreja. E muitos não veio um dia, não tem força para ver depois. Eu mando o áudio, não tem força para ouvir. Muitas vezes lá no grupo são 150 pessoas. Quando você manda coisa, 40 que vê. Por isso, dentro aqui da igreja de Cristo, tem duas classes de pessoas. Os fortes, os crentes fortes e os crentes. E quem é o forte e quem é o fraco? O forte é aquele que se alimenta mais. E o fraco? O que se alimenta menos. Faz um teste, se alimenta bem e noutra semana se alimenta mal. Olha como seu corpo vai ficar. O espírito é do mesmo jeito. Amém? Viu como começa o versículo 10? Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Mas Sodoma existia na época de Isaías? Não. Sodoma já foi queimada lá no tempo de Abraão. Isso daqui é uma palavra que foi colocada figuradamente. Pronto. Figuritícia eu ia dizer, né? Mas é muito difícil para minha língua. Isso, fictícia, pronto. Mas foi colocado figuradamente. Por quê? Porque Sodoma, Gomorra, era uma cidade tomada de prostituição. E quando a pessoa dentro da igreja é glória, é aleluia, e lá fora faz a vontade da carne, isto é prostituição aos olhos de Deus. Quando a pessoa dentro da igreja é Senhor, eu te amo, eu te adoro, o Senhor é meu rei, o meu mestre, e lá fora fica venerando, idolatrando, até mesmo cantores mundanos, essa pessoa está vivendo em prostituição. Só que a pessoa pensa, não, mas
eu sinto a presença de Deus, Deus me abençoa, mas na verdade, se for se aprofundar na palavra de Deus, conhecereis a verdade vos liberta. E a gente vai entendendo o quanto Deus espera de nós. Ele espera que a gente viva uma vida adequada de igreja nessa terra. Que a gente aprenda, mesmo estando aqui no tempo, viver para a eternidade. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu? Vamos adorar? Você tem força para adorar a Deus depois de uma palavra dessa? Então você é crente mesmo, hein? Glória a Deus. Que sabe que tem muito filho que quando apanha quer bater de volta. É assim ou não é? Eu não sou assim não. Deus me bate, eu me dobro mais e busco mais força para ser o filho obediente a Ele. Amém? Pode se colocar de pé por gentileza. Feche a sua Bíblia. Coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é santo, é magnífico, é poderoso. O Senhor é digno de toda a glória, de toda a adoração. Nós te rendemos, aleluia, Pai. Nós rendemos ao Senhor glórias. Nós nos rendemos aos teus pés e buscamos ainda mais da tua misericórdia. Porque somos falhos e pecadores e carecemos do teu amor, carecemos do teu carinho, carecemos do teu perdão, precisamos do teu cuidado, Senhor. Vem nos apacentar, igreja, peça para o Senhor te apacentar. Igreja, fale com o Senhor, coloque Ele na posição que Ele merece na sua vida, coloque Ele como bom pastor, aquele que morreu pela tua vida, pelos teus pecados, para te introduzir no reino dos céus, na eternidade, para fazer de você não apenas criatura, mas filho de Deus. Pai, não nos deixe cair em heresia, não nos deixe perder o foco, não nos deixe servir o próprio ventre e ficar fazendo a vontade da nossa carne, a vontade do mundo. Não nos deixe praticar o mesmo erro que os nossos irmãos praticaram no passado, servindo ao Senhor só por mandamentos de homens que aprenderam mecanicamente. Vem com o teu Espírito Santo e nos fortalece, Senhor, e nos renova, ó Pai, e nos dá força para te obedecer, para te servir, para te alegrar, para te engrandecer. Vem com o teu Espírito Santo e nos alimenta com o teu fruto, nos alimenta com a tua paz, com o teu amor, com a tua santidade, com a tua fidelidade, bondade, benignidade, longevidade. Nós buscamos do Senhor, nós buscamos das tuas mãos, poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus. Me conhece, sabes tudo o que eu preciso, antes mesmo de falar. Me ama, e o seu amor é bem maior. Teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair o teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero
é estar perto de ti. é estar perto de ti. Então se lance nos braços do Senhor. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. tudo que eu preciso está em ti. Diga para o Senhor: eu quero estar na casa do Pai, Quero estar na não na casa do padrasto, não nas doutrinas humanas, não nas heresias, mas na presença do Senhor, ó Pai celestial. Vivo só pra ti. Queremos ter força para viver para o Senhor. Aonde pisarmos a planta dos pés, sabes tudo que eu preciso. Sabes tudo que eu preciso. Antes mesmo de eu falar, Antes mesmo de falar, me ama, me ama, e o seu amor é bem maior teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. que eu possa imaginar. Não quero ser Não quero só ser apenas o teu servo, só apenas o teu servo. quero atrair Quero atrair o teu olhar de amor, Senhor. teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti Eu venho a ti como filho que te ama. filho que te ama. Tudo que eu quero Tudo que eu é quero estar perto de ti. é estar perto Então de levante ti. as mãos e adore nos teus braços. Eu Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. diga ao Senhor: eu quero estar na casa do Pai. Quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só para ti. Vivo só pra ti. Tu és a minha herança, meu Pai, Razão da minha razão da minha vida. vida, meu Pai. Aleluia. Tudo que eu preciso está. Eu quero estar na casa do Pai. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. vivo Só para ti. Com as mãos levantadas aos céus, diga: poderoso Deus, eu me rendo aos teus pés. Eu coloco a minha vida, os meus projetos, os meus caminhos em tuas mãos e busco o teu reino. Que seja feita na minha vida, nessa terra, a tua vontade, como é feita aí no céu. Senhor, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e perdoai as nossas ofensas. Nos dá força para perdoarmos quem tem nos ofendido, e não nos deixes cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, pois teu é o poder, o reino e a glória. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Diga glória a Deus e glorifica o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, igreja. Se sente abençoado, por gentileza, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 11. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Hebreus capítulo 9, versículo 11.
Hebreus capítulo 9, versículo 11. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Deixa eu dar boa noite, para quem está cultuando a Deus conosco por intermédio do Facebook. Deixa eu ver. Ai. Minha trajetória. O pastor é mais alto, né? Muito boa noite, dona Cleonice. Boa noite ao seu marido, à sua família. Boa noite, seu Josiane e família, paz do Senhor Jesus. Boa noite, dona Érica, seu Bira e a toda a família. Boa noite, dona Marinha, Deus abençoe a vida da senhora, dona Conceição. Muito boa noite, seu Carlinhos. Boa noite, dona Rai. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos os irmãos. Boa noite, dona Silvia Maria de Além Paraíba. Boa noite, seu Antônio Neto. Glória a Deus. Amém. Vamos continuar adorando nosso Deus e vamos estudar a sua palavra nessa noite, Continuando no livro de Hebreus, onde aprendemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o sumo sacerdote. Forças pra clamar, confesso, já tentei. Quem encontrou, diga graças a Deus. Incline o seu rosto, feche os seus olhos. Pai, buscamos a sabedoria do alto, pois não queremos servir ao Senhor na carne, servir ao Senhor cegamente. Queremos, Pai, ter a Tua luz, ainda que na Tua luz toda sujeira apareça, ainda que na Tua luz tudo que está oculto seja revelado. Eu busco a Tua luz, Pai. Ilumina com a Tua luz a Tua igreja, a Tua noiva, pois é só enxergando a sujeira que nós podemos limpar, é só enxergando o que está errado que nós podemos consertar. Não temos medo da luz, não fugimos da luz, não amamos as trevas, amamos a Tua luz. O Senhor é a luz, Pai, a luz que há nos homens. O Senhor é a vida dos homens. Que por intermédio da Tua palavra possamos conhecer o Senhor e o Teu propósito mais profundamente, em o nome de Jesus. Diga assim seja, e graças a Deus. Amém. Um lado muito bom, dos irmãos estarem vindo, estarem assistindo, é que a gente pode continuar o nosso estudo. Muitas vezes, quando alguma pessoa aparece ou assiste esporadicamente, fica difícil de pregar para essa pessoa. Por quê? Porque é muito profundo o que nós temos pregado. E quando você acompanha, você acaba aprendendo e recebendo de Deus, sendo nutrido. E quando você não acompanha, tem algumas coisas que você ouve e não consegue digerir. É muito pesado. Por quê? Porque não houve uma preparação. Vocês têm notado que uma pregação, vai ficar de pé se dormir, hein? Tem notado? Aí todo mundo olha, sei como vocês são, Não, olha aqui para o altar. Veja bem, vocês têm notado como uma pregação tem completado a outra? Quem tem notado isso? Uma pregação já está preparando para a gente entender a outra pregação. Tem muita coisa que eu prego aqui. Se você não tivesse ouvido outras pregações, você ou não cria, não acreditava, ou então não entenderia. Mas você que tem ouvido as pregações, é como um estalo na sua mente, brilha a sua mente, você consegue o quê? Entender e se alimentar. Hoje mesmo, olhe só o que diz no capítulo 9, no versículo 11, diz assim: Quando porém veio Cristo como sumo sacerdote
dos bens vindouros, ou então já realizados, mediante o maior e mais perfeito que? Tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Ou seja, o sangue do Senhor Jesus fez ele ter acesso a qual lugar que a gente acabou de ler? A qual lugar? O santo. E o que é o Santo dos Santos? Então, foi o que me responderam hoje à tarde. Mas isso seria uma resposta muito... dá para ser mais incisivo. O que é o Santo dos Santos? Jesus, não, ele entrou no Santo dos Santos, mas valeu participar. Vamos continuar. O que é o Santo dos Santos? O Santo dos Santos é aonde Deus está nesse exato momento. Os Santos dos Santos é dentro do tabernáculo de Deus, é aonde Deus ele fica. Vamos dizer assim, é uma peça no tabernáculo de Deus. A gente fala tanto em Deus, a gente crê tanto em Deus e nem isso a gente sabe. Olha como que a igreja hoje em dia, ela está desnutrida. Tudo por quê? De Bíblia, falta de ensinamento, falta de pregação. Eu falava isso no irmão e repito agora para muitos irmãos. A maioria dos pregadores, quando vão pregar, sabe o que eles fazem? Eles abrem a Bíblia 10 minutos antes e lê lá um texto, outro, fala, eu vou pregar isso daqui, sobe para o altar. E aí de pregação de Bíblia é 2 minutos de leitura e 1 hora do que está dentro do ventre dele. Não se nutre. E acaba que não nutre também o que? A igreja. Aí as pregações são o que? O fluxo da mulher de sangue, o cego de Jericó, as muralhas de Jericó, o Golias que foi morto por Davi. É sempre aquela mesma pregação, sempre. É um ciclo vicioso. É um pregando melhor do que o outro, a mesma coisa. Quem está entendendo? Igreja, a gente tem que avançar. Já guarda isso no seu coração. O que é o Santo dos Santos? Aonde Deus habita, aonde Deus está. E olha quem teve acesso ao Santo dos Santos pelo seu sangue. Não pelo sangue de bodes, de ovelhas, de animais, mas pelo seu próprio sangue. O Senhor Jesus. E adivinha quem está lá junto com o Senhor Jesus, sendo representado por Ele? A igreja de Deus. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo 6. Nós estamos assentados em Cristo, ao lado de Deus, no terceiro céu, no Santo dos Santos. Você está acima dos principados e das potestades. Jesus Cristo, Ele te representa ao lado de Deus. E sabe por que Ele entrou lá? Por intermédio do sangue dele, e não por intermédio do sangue de ovelhas, de touros, de bodes. Olha o que diz no capítulo 10, no versículo 6. Capítulo 10, versículo 6. Aliás, versículo 4. Capítulo 10, versículo 4. Depois nós vamos para o 26 do capítulo 9. Posso ler? Hebreus capítulo 10, versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Olha o que está escrito aí. É impossível que o sangue de touros e de bodes removam o quê? É impossível. Ou seja, os judeus
A firmeza deles, a confiança deles é nos sacrifícios que eles fazem. Mas a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, ele ensina: é impossível que o sangue de animais te perdoe dos teus pecados. É impossível. Pastor, mas a Bíblia fala que o sangue dos animais fazem expiação do pecado. Exatamente, fazem expiação. Sabe o que é expiação? É cobrir. É tipo assim, colocar para baixo do tapete. Expiação é mais ou menos quando uma pessoa mata outra, ou rouba, ou trafica, ou assalta. Aí a pessoa vai presa, passa lá na cadeia quanto tempo? 10 anos, 5 anos, 4 anos, 15 anos. Depois sai. Passou pela expiação, pagou pela sua pena, pagou a sua pena, mas o pecado foi aniquilado, foi esquecido, morreu? Não, a pessoa já tem aquela marca, o resto, isso humanamente falando. Tem muito judeu que pensa que os seus sacrifícios perdoam os seus, mas é impossível. Hebreus capítulo 10, versículo 4. É impossível que o sangue de touros e de bodes remova o quê? Versículo 26. O que pode aniquilar o pecado, pastor? Ora, neste caso, versículo 26 do capítulo 9 de Hebreus. 26 do capítulo 9 de Hebreus. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para o quê? Para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o quê? O pecado. Ele aniquila o pecado. O sangue de touros e de bodes faz expiação, mas não aniquila. Porém, o sacrifício de Jesus é poderoso para aniquilar o quê? Pastor, então Jesus ele consegue aniquilar o pecado? Sim. O que eu preguei domingo? Se lembra o que eu li lá em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6? Que Jesus Cristo nos ama e pelo seu sangue ele nos liberta do... Ou seja, o pecado não tem mais autoridade sobre nós. Se você, se nós pecamos, é por falta de vergonha na cara. É porque a gente corre atrás do pecado. É porque a gente alimenta mais a carne do que o espírito. Se a gente vive uma vida de crente derrotado pelo pecado, é porque nós não temos alimentado o nosso espírito direito. Ele está desnutrido, ele está definhando. Falta oração, falta leitura da Bíblia, falta cultuar a Deus, adorar a Deus. Porque quanto mais você pratica essas coisas, mais forte você fica no espírito. Ou não? Ou eu estou falando besteira? Eu sou ser humano que nem você, sujeito às mesmas tentações e sentimentos. Cada reunião que eu faço, cada palavra que eu estudo, cada oração que eu oro, ou aqui na igreja, ou lá dentro do meu quarto, lá na minha casa, só me aproxima de Deus e me dá mais força para mim viver na eternidade, não no tempo. Então eu estou falando para você o que eu vivo como ser humano. E hoje eu quero mostrar para você na palavra, para você ter um conhecimento mais profundo. Que o judaísmo não pode salvar ninguém. Por quê? Porque o sangue de touros, de bodes, não aniquilam, não removem o pecado. Porém Jesus Cristo, Ele é poderoso para te salvar e de graça. Por quê? Porque o sangue dele aniquila o pecado. Olha o que João Batista disse quando viu Jesus Cristo. Evangelho de João capítulo 1, versículo 29. Evangelho de João capítulo 1, versículo 29.
O que diz aí? Evangelho de João, hein, pessoal? Não é Tito, não é Judas. Sabia que tem um livro na Bíblia chamado Judas? Tem gente que nem sabe, né? Exato. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João. Qual João é esse? João Batista. Quem escreveu o Evangelho de João? O irmão de Tiago, discípulo de Jesus. Não foi João Batista, mas o discípulo de Jesus viu, né? Ficou por dentro a par do que aconteceu no dia que João Batista viu o Senhor Jesus. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele. Olha que palavra maravilhosa. Imagina João vendo o Senhor Jesus vindo para ele. Imagina que maravilha. E no mesmo momento o Espírito de Deus dentro de João, dando aquela certeza: esse daí é o meu filho. Por que eu digo que na mesma hora ele teve essa certeza? Olha só. Dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Olha como João Batista chamou o Senhor Jesus Cristo: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para você entender melhor, vamos lá em Hebreus 10:10. Volta lá. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Eu vou falar, olha aqui para mim. O pecado é uma mentira. Para Deus, tudo que é passageiro é uma mentira. Para Deus só é verdade o que é eterno. Hoje, aos olhos de Deus, a igreja é pura, sem mácula, sem ruga. Aos olhos de Deus, aos nossos olhos não, né? Aos nossos olhos a gente olha as igrejas e vê como que elas estão degradadas, dando mau testemunho, sujas com a lama desse mundo, com a avareza, com a prostituição. Mas aos olhos de Deus a igreja é pura, sem ruga, sem mácula. Sabe por quê? Porque entre Deus olhar para nós há um filtro. Sabe qual que é o filtro? E o que Jesus faz? Tira o pecado do mundo, nos redime. Então quando Deus olha para você, Ele vê por intermédio de Jesus, e o pecado é removido. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que eu vou visitar, né, a dona Vaneide e o Léo. Vou visitar os irmãos. Aí lá está o Brian. Cadê o Brian? Não veio hoje? Ô Brian. E o Brian, né, está brincando na rua, se sujando de lama, mexendo com tinta. Aí quando ele entra, eu viro e falo: olha só, menino mais lindo que Deus deu para a dona Vaneide, né, para o Léo. Que bênção esse rapaz, esse menino é muito bonito. Bom, há alguém que possa dizer: mas ele está horrível de lama, sujo. Só que eu conheço ele da forma que ele é. Aí a dona Vaneide pega ele pelo braço e leva aonde? Para o banheiro, e dá um banho nele. E quando ele sai do banheiro, como é que ele está? Limpinho, cheirosinho da Silva. É o que Jesus Cristo tem a capacidade de fazer com a igreja, comigo e com você. Deixa eu ler agora Hebreus 10:10. Diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez. Por que fala temos sido santificados? Temos sido santificados porque nós estamos sendo santificados, igreja. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Sabe o pecado que você cometeu ontem?
Se você se arrependeu, hoje pela manhã ele já foi aniquilado. Quando você acordou hoje pela manhã, se você ontem à noite orou arrependido, ontem à noite mesmo ele já caiu por terra. É isso que a oferta do Senhor Jesus ela faz. Será que você consegue ter clareza nisso? Por quê? Porque está cheio de crente por aí querendo se salvar pelas suas próprias obras, querendo se justificar pelas suas obras. E pelas nossas obras nós não conseguimos nos salvar por causa do maldito pecado, que é o próprio Satanás introduzido dentro do homem. Quem entende? O que diz lá no versículo 12, que a gente começou a pregação no capítulo 9? Vamos ler de novo. Agora você vai entender melhor. Não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Olha o que ele obteve para a igreja. Eterna O que é eterna redenção? O que é uma coisa eterna? Que passa? Não, uma coisa eterna é uma coisa que não passa nunca mais, é eterno. É uma coisa que dura mais tempo do que madeira, dura mais tempo do que esse mundo, do que esse céu, porque esse céu e essa terra vai passar. Mas a palavra de Deus dura eterno, que nem a redenção do sacrifício de Jesus Cristo. Pergunta assim, pastor, quem tem a vida eterna? Pergunta. Porque talvez, assim como eu, você já teve muita briga na sua mente para saber se você está salvo ou não está, para ver se você tem a vida eterna ou não tem. Por quê? Porque do jeito que a maioria de nós fomos ensinados, funciona mais ou menos assim. A gente acorda de manhã, dá um glória, faz uma oração e pensa, estou salvo, aleluia, oh, Deus é forte na minha vida, eita Deus. Só que daqui a pouquinho, ou indo para o trabalho, ou lidando com a esposa, ou alguma coisa que passa na TV e a gente peca. Aí naquela hora que a gente pecou, a gente já a gente pensa, ah não, perdi minha salvação, ó, pequei. Ai Senhor, me perdoa, ai Pai, ai, já fica o resto do dia às vezes lá, ó, murcho, por causa daquele, porque automaticamente na nossa cabeça a gente pensa que perdeu a salvação. Por quê? Porque a gente foi ensinado, colocar dentro de nós que a nossa salvação depende da gente e não do que Cristo fez. Eu falava com o irmão agora há pouco, que está em Romanos capítulo 11, versículo 6, que ensina que se é pelas obras, não é pela graça. Do contrário, graça não seria graça. Salvação é de graça, pelo sangue que trouxe eterna redenção. Nós fomos redimidos. Então, caso você seja uma pessoa que confessa o Senhor Jesus, mas está agora enfrentando um vício, um pecado, esse vício, esse pecado é uma mentira, e ele vai desaparecer, porém você vai continuar. A misericórdia do Senhor Jesus vai continuar na tua vida. Quem está entendendo? Olha o que diz na primeira epístola de João, um pouco para frente de Hebreus, no capítulo 5, no versículo 12. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 12. Isso daqui, gente, é muito importante você conhecer. Isso daqui toda a igreja tem que conhecer. Meu Deus do céu. Isso daqui tem que chegar até o conhecimento dos irmãos que estão conosco, que não tiveram força para estar com a gente hoje, ou então
assistir pelo Facebook, isso daqui tem que chegar até eles. Por quê? Porque outra hora, por que você acha que a gente vivia enchendo a nossa casa ou de imagens ou de amuletos? Por que você acha isso? Porque a gente queria alcançar a vida, a gente queria alcançar a salvação, a vida eterna, as bênçãos. Então se alguém virasse para a gente e dissesse assim: ó, aqui nesse cajado tem vida para a tua vida. Ah, meu irmão, nós pulava que nem doido querendo o cajado. Aí daqui a pouco alguém virava e falava: ó, aqui nessa toalhinha tem vida para a sua vida, tem bênção para a sua vida, tem salvação para a sua família. A gente ficava que nem doido, chegava a jogar as toalhinhas, a gente querer caçar. Ó, aqui nesse suco de uva, nesse sangue do cordeiro, tem vida para a tua casa. Unge as portas, passa lá, vai trazer vida para a tua casa. E a gente ficava que nem doido, querendo aqueles elementos. Só que tudo isso daí que eu falei, na verdade são apenas figuras, é Antigo Testamento. No Novo Testamento, a palavra de Deus diz assim, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículo 12: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem quer ter vida, vida eterna, então você tem que lutar para ter o Filho. Porque quem tem o Filho tem o quê? Tem a vida. Você não precisa pagar para ter a vida. Você não precisa fazer isso ou aquilo, ou não cortar o cabelo, ou não pintar o cabelo, ou não usar bermuda, ou não usar calça. Você lembra que o Senhor Jesus falou para os fariseus? Vocês não entram no reino dos céus e ainda impedem que os outros entrem, atando fardos pesados nas costas deles, que vocês não querem carregar nem com o dedinho minguinho. A verdade é, você quer ter vida? Tem o Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Cristo, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou no terceiro dia dos mortos, serás o quê? Salvo. Então a pregação de hoje vai muito de encontro com o Evangelho da Graça. A partir de sexta-feira eu vou continuar essa pregação e vou pregar sobre o Evangelho do Reino, dentro dessa pregação. Porque aqui você entende que Jesus Cristo Ele te resgatou por intermédio do sangue dele, do sacrifício dele. Não é um preço que você paga, não é um mérito teu. Quem pagou o preço foi ele, o mérito é dele. Amém? E quem tem ele tem a vida. Mas pastor, tudo bem, um exemplo, vamos lá. Vamos com o Arlen, né? O Arlen, quantos anos você tem? 30? Rapaz do céu, estou quase te alcançando. Em novembro eu te alcanço. Olha só, o Arlen ali, né, ele tem 30 anos, pronto. Pastor, então Jesus Cristo, o sangue dele aniquila o pecado da minha vida, me redime, me lava, me salva. Exato. Mas eu tenho 30 anos. O que eu faço agora? É aonde muitos crentes metem os pés pelas mãos. E muitos outros ficam totalmente perdidos, sem saber, tá bom, Jesus Cristo me salvou, agora eu faço o quê? O que Deus, Ele quer de mim, salvando a minha vida, salvando a minha alma? Bom, você entendeu que quem te salva, quem te redime, quem perdoa os teus pecados é Jesus? Quem entendeu? Então pode fechar sua Bíblia que hoje a gente para aqui. Sexta-feira a gente continua. Sexta-feira o Espírito Santo vai falar conosco como devemos agir para o quê? Para com Deus agora que fomos salvos. Amém? Sexta-feira a gente continua. Irmãos, olha aqui. O Senhor Jesus, Ele é o maná que desce do céu. Sabe como que Deus sustentava o povo no deserto?
com o maná. Porém, Deus, para o maná, tinha tudo especificado, tudo, né, debaixo de ordenanças, como deveria de ser feito. Deus ordenava, o povo colhia o maná, e o povo colhia. Uns eram mais rápidos, outros mais lentos. Porém, na hora de dividir o maná, não era quem colhia mais, ganhava mais. Era um homer, uma medida para cada família. Não podia pegar mais. Se pegasse mais, dava bicho. Quem está entendendo? Isso está escrito. Sabe o que isso representa nos dias de hoje? A palavra de Deus. O Senhor Jesus, se nutrir dele. Não adianta eu querer também aprender tudo num dia só. Porque só vou me lembrar, só vai me edificar, só vai ministrar na minha vida aquele um homer. Não adianta eu querer dizer, não, mas hoje na semana eu vou ler o Novo Testamento inteiro. Hoje na semana não, hoje no dia. Porque aí depois de eu ler tudo isso, aí quarta-feira, quinta, sexta, sábado eu cuido das coisas seculares. Eu cuido da minha vida. Hoje é para Deus, que nem o povo no judaísmo, né? Sábado é para Deus e os outros dias é o que a gente quer fazer. Não. No cristianismo, o desejo de Deus é que você aprenda a viver a vida da igreja adequada. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse, aprendei de mim, tomai o meu fardo, que é o quê? Leve, ou seja, você deve aprender todo dia orar. Todo dia ler um pouquinho da Bíblia, estudar um pouco a palavra, orar a Deus buscando sabedoria do alto. Não só na terça, não só no domingo, né? Tem gente que saiu da católica, mas a católica não saiu dela. Só aparece na igreja no domingo. Só assiste um culto online no domingo. Só tem tempo para Deus no domingo. Ou seja, isso é judaísmo, isso não é cristianismo. Só tem um dia da semana para Deus. Tudo bem, eu sei, às vezes fica difícil da pessoa se locomover, ou então não tem internet, mas leia a Bíblia em casa. Quando mandamos as mensagens em áudio, escute, se alimente, não despreze o que vem de Deus para a tua vida. E assim você vai ser edificado, edificada como igreja adequada. Porque tudo que o pastor tem feito aqui, ele não tem feito para ele. Você acha que eu tenho feito para mim? Você acha que se fosse segundo o meu ventre, a obra estava sendo feita do jeito que está sendo feita? Ah, vocês não me conhecem. Bom, acho que vocês me conhecem, pelo menos um pouquinho. Em alguns meses você viu como é que era meu trabalho. Estrategista no último. As heresias, mestre. Mestre. Porque outros pastores ligavam para mim perguntando, e aí, o que você vai trabalhar esse mês? Qual vai ser a campanha? Porque tudo que eu trabalhava trazia o resultado que eu queria, ou que a liderança queria. Porém hoje, toda a nossa preocupação está em fazer a vontade do Senhor Jesus. Porque a gente entendeu que em breve Ele voltará. E a gente vai passar por um tribunal. E muitos naquele dia vão dizer, Senhor, expelimos demônios, né? Arrastamos multidões, fizemos milagres, profetizamos, e as nossas igrejas no nome do Senhor eram prósperas, cheias, ricas. Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Isso entrou como uma espada de dois gumes dentro de mim. Entrou dentro de você? Porque vocês sabem que muitos no início nos acompanharam, não por causa da revelação que Deus nos deu, mas porque pensaram que o trabalho ia ser a mesma coisa. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem tem visto que não tem nada a ver? Nadinha de nadinha, quem tem visto? A gente pode orar, a gente pode louvar, como o culto a Deus deve ser feito. Mas pregação, totalmente diferente. Como o irmão usou a palavra para dizer esses dias, nós não mudamos o sistema, nós quebramos o sistema. Nós saímos do sistema para nos preocupar com o quê? Com a Bíblia. E espero que a Bíblia seja o bastante para você ter força de sempre dar o seu melhor para Deus e não o seu resto. Amém? E não pense em dinheiro agora, que eu não estou falando em dinheiro.
seu melhor em adoração, em tempo, em leitura da Bíblia, em vida com Deus, porque o resto muitas vezes é adorar a Deus só na ceia, só no domingo, só na terça, e os outros dias viver só para a sua carne. Não adianta nada, é perca de tempo. Quem entende? Quem entendeu o culto? Quem entendeu a palavra? Posso fazer oração final? Pastor, hoje foi só cajado, mas é cajado que edifica, é cajado que te aproxima de Deus. A minha vida tem sido só cajado, aí você me vê triste, desistindo? Não, esses cajados que tem me dado mais conhecimento da palavra. Amém? Para pregar para os irmãos. Quem gostou da pregação? Então você é que nem eu, glória a Deus pelo cajado, porque o nosso Senhor é o bom pastor. Se coloque de pé por gentileza. Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele, pelo sangue dele, o pecado é aniquilado. Ou seja, se você não tem pecado, por que você quer Cristo? Os sãos não precisam, e sim os É como na ceia, né? Ah, se alguém praticou o pecado, não tome a ceia. Ué, mas se você não tem pecado, toma a ceia. Ué, mas a ceia não é o remédio para o pecado? Aí você não está doente, você quer o remédio para quê? O remédio é para quem está o quê? Doente. E é uma hipocrisia a gente dizer que não tem pecado, né? João vai falar sobre isso. Quem fala que não tem pecado está mentindo. Por mais que a gente não queira pecar, queira santificar e tenha melhorado, a gente tem falhas, tem pecados. E a gente deve se arrepender, se humilhar e pedir a Deus: Senhor, não me deixe cair em tentação. Glória a Deus. É assim que seremos a igreja adequada que Deus procura nessa terra. Deus tem nessa terra uma economia. Deus tem nessa terra uma economia. A economia de Deus é a igreja. Ele administra a igreja. Deus tem conseguido administrar a sua vida? Aqui dentro da igreja eu sei que Ele consegue. Você senta, você levanta, você abre Bíblia, você fecha, você ora, você louva. Amém? Mas e quando você sai daqui? Será que Ele ainda tem acesso a você? Ou você ainda está no judaísmo que precisa de mim, uma classe mediadora, para te administrar? Será que você ainda se sujeita a isso, a ser administrado por homens? Você tem o privilégio do sangue, você tem acesso direto a Deus. Tem que ser o pastor pregando aqui, você que é um estudioso de Bíblia, dizendo assim: eu li isso daí, realmente isso é a verdade. Aí Deus vai ficar alegre com a igreja, aí a igreja vai ser um povo forte. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Pai, muito obrigado por este dia em Tua presença. Como Davi disse que um dia na Tua presença é mais importante, é mais valioso do que 1000 dias nesse mundo, ou do que uma vida inteira fora da Tua presença. Obrigado por podermos nos reunir entre irmãos como membros do Teu corpo, do qual o Senhor é o cabeça, e Te adorar e Te bendizer. Obrigado, Senhor, pela clareza da Tua palavra, mostrando que o Teu sacrifício, o derramamento do Teu sangue na cruz do Calvário é para aniquilar, não apenas expiar, encobrir, não, é para aniquilar, destruir, nos libertar, nos lavar, nos redimir do pecado. Nós não somos do pecado, nós não somos de Satanás, nós somos do Senhor Jesus. O Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Guia os nossos pensamentos, Pai, que o Teu povo que está conosco aqui, que o Teu povo que está assistindo em casa, possa ser guiado por Ti, possa ser administrado pelo Senhor, possa
ter forças da parte do Espírito Santo para te servir no melhor amor, com as melhores atitudes, melhores escolhas, segundo o teu querer e a tua palavra, Pai. Que não venhamos a cair no erro do povo judeu lá de Isaías capítulo 1, mas que sejamos de fato o teu reino, o povo escolhido, a nação santa, o teu sacerdócio real nessa terra, para podermos ser canal de bênçãos aonde pisarmos a planta dos pés. Diga assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Glória ao Senhor. Depois da pregação de hoje e essa oração, eu não preciso nem pedir a Deus para te levar em paz e segurança, porque se você entender, Ele já vai junto contigo. Quem está entendendo? Ele já vai te acompanhando. Então pode ter a certeza, se você for sensível, né, se a senhora, o senhor que está em casa, for sensível ao Espírito Santo, é claro, é óbvio que Ele é quem vai guiar, coordenar, cuidar, guardar, proteger, abençoar, suprir a tua vida. Amém? Agora, do contrário, eu posso orar aqui 10 horas. Se você não deixar o Espírito Santo te guiar, você vai viver do acaso, da sorte. Ora as coisas vão bem, ora as coisas vão. Quem está entendendo? Amém? Posso pedir um abraço? Muito feliz pela sua perseverança, tá? Você que está participando conosco aí, ou então você que veio aqui na igreja. Bom, quem está aqui na cidade, participa do Facebook, eu até entendo algumas vezes, mas não cai na rotina não. Faz um esforço, né? Às vezes eu vejo pessoas que participam conosco pelo Facebook, glória a Deus, que nunca nem nos fizeram uma visita ainda. Isso já é o trabalhar do Espírito Santo. Mas nós estamos aqui, ó, de braços abertos, recebendo a visita, para receber a visita do Senhor, da Senhora, para sermos de fato uma igreja local de Deus aqui na terra, porque somos os membros do corpo de Cristo. E como que os membros do corpo sobrevivem? Parados ou unidos? E se cortar um membro do corpo? E se cortar o ramo da árvore? Seca, o membro morre. Então é necessário essa união. É tão necessária que o próprio Senhor Jesus, quando chamou Saulo, Ele não disse para ele tudo o que tinha para dizer, mas falou para Saulo receber um membro do seu corpo em sua casa, receber Ananias, para que Saulo tivesse vínculo com o corpo de Cristo nessa terra. Nós temos que ter vínculos uns com os outros, para servirmos a Cristo e aprendermos a sua palavra do jeito certo. Glória a Deus. Então sim, abra os braços, diga: Senhor Jesus, Pastor João, equipe de fé, um abraço. Povo de Deus, um abraço bem apertado, um beijo no seu coração. Um último recadinho, né? Eu já estou vendo alguns irmãos que vão ofertar. A sua oferta hoje, ela vai para concluir algumas continhas que faltaram desse mês. Caso a gente não consiga pagar todas hoje, nós estaremos juntando até o domingo. Quem valoriza o trabalho dessa obra? Quem valoriza? Graças a Deus. Não tire das suas contas, não tire, né, dos seus compromissos para dar à igreja. Não temos esse propósito. Prefiro eu me endividar do que endividar você. Quem entende isso? Prefiro eu me endividar do que endividar você. Falo isso de todo o meu coração. Mas você que pode ajudar com amor, com gratidão, ajude. Não ajude como quem se preocupa com homens. Ajude como quem se preocupa com a obra de Deus, com a pregação do Evangelho. Porque nós temos dado o nosso máximo para isso, para pregar Bíblia, como o Espírito Santo nos encarregou. Porque essa obra não nasceu de coração humano. Eu nunca pensei em fazer o que eu estou fazendo hoje, nunca, Deus sabe. Para você ter uma ideia, esses dias eu estava pensando, o Espírito Santo falou comigo. Antes de sair lá do ministério onde estava, o que eu estava fazendo? Pintando porta, colocando em sulfilme em porta, arrumando o salão. Por quê? Você acha que se eu tivesse o plano de sair, eu estaria fazendo isso?
mas o Espírito Santo nos reformou e por isso hoje estamos aqui. E essa obra não é só minha, essa obra é de todos nós. E de novo, né? Eu acho que Deus quer falar alguma coisa com a gente. Olha por que o cachorro entrou na igreja. Por que o cachorro entrou na igreja? Pastor, um cachorro em cima do altar. Irmão, o altar é meu coração, e quem habita é Jesus. Tem que vencer essas heresias. Qual o altar que Jesus usava para ficar pregando para o povo? O monte. E ainda se assentava. Deus que criou os animais também. Mas é bom, né? Caçando rato, deve ser. Irmãos, então vamos lá. Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Ou seja, até o cachorro entrar, fazer uma visita, até ele faz. Mas sair, praticar boas obras, é só por intermédio do Espírito Santo. Amém? Às vezes ele está sentindo também o cheiro da minha cachorra, né? Porque a gente tem animal também, e aí acaba que já se sente em casa. Graças a Deus. Um beijo no seu coração, Deus abençoe. Um abraço para quem está em casa também, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. E a obra é de nós, amados irmãos, a obra conta conosco. A dor não mata se Deus está presente. Só quem caminha